Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, ontem a gente teve um probleminha, né, com a internet, enfim, a gente teve um probleminha técnico, a gente não conseguiu transmitir a monitoria de processo de trabalho que ocorreu ontem às 18 horas. A gente vai fazer ela hoje, agora, neste momento. Eu queria agradecer até o Eduardo que está ajudando o pessoal a se localizar, né? O pessoal ficou um pouco perdido, não sabe o que está acontecendo, mas foi isso que aconteceu, teve um problema técnico e a gente transferiu para hoje. As aulas hoje vão ocorrer normalmente, aula de processo penal com o Leonardo Galardo, às 20h15 e às 18h com o Vinícius em uma monitoria de processo penal também. Bom, eu preciso falar para vocês, gente, sobre o procedimento sumaríssimo. Na verdade, antes de eu entrar nisso, eu preciso falar que a gente está com a promoção, né, de R$ 69,90 por mês. Quem quiser assinar o nosso site e saber todos os nossos benefícios, planos de estudos, tudo que a gente tem lá dentro, só assinar R$ 69,90. E é isso. Muitas pessoas têm dúvidas de como funciona. Qualquer problema, gente, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o nosso perfil no Facebook, tá? O pessoal resolve na hora, sempre, claro, né? No horário de trabalho. Vocês não vão mandar 9 horas da noite que a gente vai responder só no dia seguinte. Mas assim, só vocês mandarem inbox pra gente, entrar no nosso perfil lá, Master OAB, cata a gente, manda inbox e manda as dúvidas. Porque eu sei que vocês ficam com algumas dúvidas, às vezes mandam no chat. E às vezes, como o pessoal tá falando, muitas vezes eu não consigo responder, caso eu seja moderadora do chat, né? Mas assim, qualquer coisa, se vocês precisam imediatamente, não esperem para falar com a gente na aula não, manda no Facebook logo, que aí vocês já tiram as dúvidas que vocês precisam, tá bom? Deixa eu ver. O 798 tá fazendo aquela pressão, ele tá falando assim, arrasa aí que a gente quer gabaritar. Gente, vocês vão gabaritar, eu tô aqui ó, com uma torcida bem positiva para isso. Pelo menos processo de trabalho, qualquer coisa do tipo, com certeza vocês vão passar nessa prova. Eu fico até tensa por vocês também. Espero mesmo, de verdade, que vocês estejam curtindo as aulas ao vivo, estejam estudando direitinho. Qualquer dúvida em relação a método de estudo ou qualquer outra coisa, entre em contato com a gente pelo Facebook, a gente tem um grupo. Então, assim, depois eu até coloco no chat quem não estiver, porque a gente quer ajudar de verdade, tá? E eu fico muito feliz quando vocês passam e depois contam pra gente aqui, olha, você falou uma coisa lá que caiu e tudo mais. Acho que, nossa, não tem alegria melhor. Tudo bem? Eu vou fazer o que eu posso, eu vou fazer o possível para passar todas as dicas relacionadas a esse tema que eu trouxe para vocês. Eu acho importante que a monitoria, ela esgote um pouquinho aquele tema que a gente traz. Por exemplo, eu vou falar de procedimento sumaríssimo, então eu trouxe súmula, todos os artigos que vocês precisam saber, que vocês precisam ler para a prova de vocês. Outra dica importante que eu sempre falo nas monitorias é a seguinte: assistam às aulas com Vademecum. Gente, leiam a letra da lei. Então, isso é muito importante, não deixem de fazer isso, tudo bem? Uma dica, a gente vai ler todos os artigos referentes a esse assunto que eu trouxe hoje. A gente vai falar de procedimento sumaríssimo. Eu vou colocar o slide na tela agora. Slide. Calma aí. Deixa eu passar pra cá. Calma aí, gente, que eu tô enrolada. Alt Tab, William. Alt Tab. Calma aí. Foi? Foi. Agora sim. Dicas de processo de trabalho, 22º exame, essa daí sou eu. E a gente vai falar sobre procedimento sumaríssimo. Pode tirar da tela, William. Gente, o que a gente precisa saber é que o procedimento sumaríssimo, ele foi inserido pelo legislador por meio da Lei 9957 de 2000. E do que se trata esse procedimento? Eu não sei se vocês sabem, mas no processo de trabalho existe o rito ordinário, o sumário e o sumaríssimo. E vocês sabem as peculiaridades trazidas por essa lei, incluída em 2000? Vocês sabem do que a gente precisa saber, quais são as diferenças que levam para a prova? Na verdade, gente, a gente precisa saber que no rito sumaríssimo é exatamente qual é o objetivo desse procedimento, né? O objetivo, gente, é tornar o processo mais célere. Na verdade, o objetivo é abarcar aqueles processos que são mais simples, a gente presume que são mais simples porque não tem um valor tão exacerbado, né? Não tem um valor tão grandioso. Então, ele se torna um pouco mais simples e ele torna um processo um pouco mais célere. Ele dá celeridade para a conclusão daquele processo. A gente vai ver que várias características relacionadas ao procedimento sumaríssimo têm muito cunho dessa celeridade. Para tornar um processo um pouco mais rápido, tem várias características que são excluídas, que são incluídas para poder tornar esse processo mais célere, entendeu? Tudo bem? Vamos lá. Agora a gente vai falar
no nosso primeiro ponto de competência. Quais são as ações que são englobadas pelo rito sumaríssimo? Olha, se eu te perguntar, Maria quer ingressar na Justiça do Trabalho, ela quer ingressar com uma reclamação trabalhista no valor de R$8.000. A Maria, ela deve entrar pelo rito sumaríssimo ou ela pode ir pelo meio do sumaríssimo? Então, vamos lá. Ela vai pelo sumaríssimo, ela fica submetida ou ela pode ir pelo sumaríssimo? Gente, no procedimento sumaríssimo, o valor da demanda trabalhista, ela não pode exceder a 40 salários mínimos, vigente na data do ajuizamento da ação, tudo bem? Então, não pode exceder a 40 salários mínimos. Então, o valor da causa tem que ser de até 40 salários mínimos. Então, isso é uma coisa importante, vocês precisam saber o valor do salário mínimo na época que vocês estiverem fazendo a prova. Atualmente, o salário mínimo é de R$937. Se eu não me engano, daqui a pouco eu vou até conferir, mas de R$937. Se Maria ajuizou uma causa de R$8.000, é menos do que 40 salários mínimos, certo? Então, a Maria, ela vai ficar submetida ao rito sumaríssimo. O legislador, ele deixa claro na legislação, na CLT, tá? Que o rito sumaríssimo, no meio do rito sumaríssimo, o autor ele fica submetido. Então a Maria, ela vai precisar ingressar, ela fica submetida ao rito sumaríssimo porque a causa dela é menor do que 40 salários mínimos. Tudo bem? Outro ponto importante que a gente precisa saber para essa prova é, por exemplo, se a Maria, ela ingressou com a ação, tudo bem? E se ela quer ingressar em face da União? É possível que ela entre por meio do procedimento sumaríssimo? Gente, tem um artigo importante, que é o artigo 852A. É o primeiro artigo que começa a falar sobre o procedimento sumaríssimo da CLT e ele tem um parágrafo único, que ele diz que entidade autárquica, fundacional e da administração pública direta, eles ficam excluídos do procedimento sumaríssimo. Então, vocês precisam levar isso para a prova de vocês. Vamos dar uma olhada nesse artigo e vamos ver como isso cai? Vamos lá. Pode botar o slide na tela, William. Olha o que eu falei para vocês. Artigo 852A da CLT. Então, a causa, ela não pode, o valor da causa, ela não pode superar, ela não pode exceder a 40 salários mínimos. E ficam excluídos do procedimento sumaríssimo a administração pública direta, autárquica e fundacional. Agora, eu vou ler com vocês o artigo que diz exatamente isso. Olha lá, 852A da CLT. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, é aquilo que eu falei. As demandas trabalhistas de valor não excedente a 40 salários mínimos quando do ajuizamento. Agora, o parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é a parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Por exemplo, a Maria, ela é empregada de uma empresa de limpeza que foi contratada pela União. Então, por meio dessa terceirização, surge uma responsabilidade subsidiária, né, da União. Então, quando ela foi ingressar com a ação, ela ingressou em face da União e da empresa de limpeza. Aí eu te pergunto, e você já sabe a resposta, a Maria, ela pode seguir pelo procedimento sumaríssimo, pelo rito sumaríssimo? Pode ou não? Mesmo que a ação dela não ultrapasse os 40 salários mínimos, ela ingressou com uma ação de R$15.000. E aí, ela vai pelo rito sumaríssimo ou por um outro rito? Gente, ela segue pelo rito ordinário. Ela não pode ir, porque a União ela está excluída de acordo com o artigo 852A, parágrafo único da CLT. Então, se a Maria quiser ingressar face à União, ela não pode ir pelo procedimento sumaríssimo, sim pelo rito ordinário. Tudo bem? Ela segue a ação pelo rito ordinário. Foi? Vamos passar para um outro ponto? O que eu trouxe para vocês aqui, o que eu tentei fazer durante essa aula é ilustrar o que eu estou falando com questões. Então, sobre esse tema, sobre esse assunto relacionado à competência, eu trouxe uma questão que está no final do slide, que eu vou falar no final da aula, porque ela trata desse tema e de alguns outros que vocês precisariam saber para poder responder a questão. Tudo bem? Então, eu não vou conseguir trazer a questão agora para vocês verem como cai, mas no final da aula vocês vão ver como isso é cobrado pela OAB e vocês vão ver também, gente, que isso é cobrado todo ano. Tem 3 provas por ano.
cobrado todo ano, 2013, 2014, 2015, 2016, que é o ano passado, que é no 20º exame. A gente vai para o 22º. Qual a probabilidade de cair uma questão sobre procedimento sumaríssimo? Ok? Vamos lá, a gente ficar atento a essas questõezinhas, né? Esses pontos específicos. Vamos para o nosso segundo ponto? Bom, tudo bem, eu já falei sobre competência, agora eu vou falar sobre a petição inicial. O que é preciso você levar e o que precisa, como você vai redigir essa petição. Existem algumas peculiaridades. Olha, é possível fazer algum pedido genérico? O autor, ele precisa especificar os valores no procedimento sumaríssimo? Sim, gente. No procedimento sumaríssimo, o pedido precisa ser certo, determinado e líquido. Ou seja, ele precisa especificar os valores que ele está cobrando ali, que ele está pedindo, não é mesmo? Ou seja, se ele está requerendo FGTS, férias, horas extras, ele precisa falar, olha, determinada quantidade, determinado valor de hora extra, determinado valor de FGTS, de férias proporcionais. Então, ele precisa especificar o valor. Isso porque, no procedimento sumaríssimo, também por conta da celeridade, não há fase de liquidação. Então, a sentença ela precisa ser líquida. Então, na sentença, ele resolve tudo. Então, os valores precisam estar especificados. E existe uma consequência se esse valor não estiver especificado. Eles precisa ter o pedido certo, determinado e líquido, com os valores determinados. Tudo bem? Levem isso para a prova de vocês. Além do pedido ser certo, determinado e líquido, é preciso que o endereço da reclamada ele precise estar completo e correto. Isso em vista de que não há citação por edital no procedimento sumaríssimo. Se não pode citar por edital, o endereço ele precisa ser certo e determinado, tudo bem? Certo e determinado, ó. Oh, meu Deus do céu. O endereço precisa ser completo e correto. Tudo bem? O pedido precisa ser certo, determinado e líquido e o endereço certo e correto. Precisa estar lá, completo, precisa ser correto, porque não há citação por edital e a petição inicial ela não pode ser emendada, tá? Em regra, ela não pode ser emendada por conta da celeridade. Então, gente, levem isso para a prova de vocês. Tudo bem? Aí isso acontece. O que acontece? Se isso acontecer de forma contrária, o endereço ele está faltando informação, eita, engajei. Se o endereço estiver faltando informação e se o pedido ele não tiver com os valores lá especificados, o que vai acontecer? Gente, vai acontecer o arquivamento da reclamação trabalhista. Ou seja, vai haver extinção do processo sem resolução do mérito. Eles vão arquivar simplesmente. Não vai haver emenda da petição inicial. Então, isso é uma coisa importante. O pedido, vamos lá, reorganizando a cabeça, fazendo uma revisão rápida aqui. O pedido na petição inicial precisa ser certo, determinado e líquido, com os valores lá determinados, tudo bem? Totalmente especificados. E o endereço ele precisa estar correto e completo, porque não há citação por edital. E se isso não acontecer, não for respeitado, vai haver o arquivamento da reclamação trabalhista. Vai haver o arquivamento. E, além disso, o autor ele vai sim pagar as custas processuais, tá? Então, ele vai ficar condicionado ao pagamento das custas processuais. Além de ser arquivado a reclamação trabalhista, ele ainda vai, ó, ter um probleminha aí com grana, tudo bem? Então, não esqueçam, na petição inicial do procedimento sumaríssimo, precisa haver pedido certo, líquido e determinado, endereço completo e correto, né? E se isso não acontecer, arquivamento. Tudo bem? Mas aí não acabou. O que a gente vai fazer agora? Ler o artigo para fixar o que a gente acabou de falar. Vamos dar uma olhada lá. Petição inicial, artigo 852B da CLT, pedido certo, determinado e líquido, indicar o valor correspondente. Tem que ter a indicação correta do endereço do reclamado e se isso não acontecer, olha lá, arquivamento e condenação ao pagamento de custos processuais no caso de inobservância dos itens acima. Vamos ler o artigo agora. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso primeiro, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. 2. Não se fará citação por edital, incumbido ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Parágrafo 1º.
O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Tudo isso que eu falei, arquivamento e condenação ao pagamento de custas, se não forem respeitados esses requisitos. Tudo bem? Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada nas questões e ver como caiu. Olha lá. 10º exame 2013. O José, ele ajuizou a reclamação trabalhista contra a empresa Libertação Limitada, valendo-se do procedimento sumaríssimo. Contudo, José não liquidou os pedidos. Então, se José não liquidou os pedidos, ele não disse lá quais são os valores de cada um dos pedidos que ele fez. Ele não determinou isso. Então, de acordo com a CLT, o juiz deve, letra A, conceder prazo de 10 dias para que José sane o vício. B, enviar os autos ao calculista da vara que liquidará o pedido. Aí você pensa assim, bom, no procedimento sumaríssimo o processo precisa ser célere, né? Aí aqui nas alternativas ele fala que vai conceder prazo, que vai enviar os autos ao calculista da vara, ou seja, vai demorar mais ainda. C, arquivar a reclamação trabalhista e condenar o autor em custas. D, prosseguir na reclamação e enfrentar o assunto caso provocado pela ré. Bom, qual é a resposta correta? Bom, quem disse que é a letra C acertou. A gente acabou de ver isso, né, gente? Tá corretíssimo quem falou que arquiva a reclamação trabalhista e condena o autor às custas. Olha lá, mais uma vez, artigo 852B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, precisa indicar o valor correspondente dos pedidos e o não atendimento importará ao arquivamento da reclamação e a condenação ao pagamento de custas. Foi? A gente passou por essa parte aí. Tá todo mundo bem? Acho que foi fácil, não foi não? Bom, agora a gente tem que continuar, porque tem bastante coisa para falar e bastante exercício para resolver. Deixa eu ver se eu consigo olhar o chat agora. Calma. William, Alt Tab. Foi. Olá. Alexandre, Ingrid, todo mundo falando C, olha aí. Graças a Deus, resolvi essa parte. Vamos passar para o próximo. Deixa eu rodar aqui. Ih. Calma, gente. Agora foi. Agora a gente vai falar, gente, da audiência. Quais são as peculiaridades que acontecem na audiência no procedimento sumaríssimo? Eu vou falar aqui o que você precisa saber para a sua prova, tudo bem? Bom, a audiência ela precisa ocorrer durante quantos dias? Qual o prazo máximo para que essa audiência ocorra? Da data do ajuizamento, em quantos dias antes a contar do ajuizamento da demanda? Vocês já sabem? 15 dias a contar do ajuizamento da demanda. Então, a audiência ela precisa ocorrer em 15 dias. E essa audiência, gente, ela não pode ser fracionada, tudo bem? Todos os incidentes não pode haver suspensão da audiência, tudo ocorre ali. Então, a audiência ela vai ser única. A audiência precisa ocorrer no prazo máximo de 15 dias, audiência única, tá? E o magistrado ele vai fazer todas as tentativas de conciliação durante toda a audiência, tudo bem? Sem determinar uma parte específica. Olha, ele precisa fazer nisso aqui, nesse processo. Não, ele vai poder fazer a qualquer momento. Então, ele vai tentar a conciliação a qualquer momento. O magistrado ele vai tentar a conciliação a qualquer momento, tudo bem? O prazo máximo de 15 dias, audiência única, tentativa de conciliação a qualquer momento e a manifestação imediata da parte contrária. Então, se for apresentado algum documento por alguma das partes, a parte contrária ela vai se manifestar imediatamente, sem haver interrupção da audiência. Tudo por conta da celeridade. Tudo bem? Prazo máximo de 15 dias, audiência única, tentativa de conciliação a qualquer momento e manifestação imediata dos documentos apresentados pela parte contrária. Então, se qualquer uma das partes apresentar o documento, a parte contrária vai poder se manifestar naquele momento, imediatamente, sem haver a interrupção do processo. Tudo bem? Vamos comigo agora dar uma olhada no artigo que fala sobre isso? Vamos lá! Sem esquecer, não esqueçam que a gente precisa bater os artigos que são importantes mesmo.
Vocês podem achar que é chato pra caramba. Ah, Yasmin, tá lendo o artigo? Gente, porque é importante, não adianta vocês irem pra prova sem saber como cai realmente, tudo bem? E a gente acaba fazendo aqui um esforço para que vocês façam isso agora, né? Se vocês não veem, a gente vê aqui comigo. Vamos lá. Audiência, os artigos eu coloquei aí embaixo, onde está o pontilhado. Ó, prazo máximo de 15 dias para ocorrer a audiência, para a realização da audiência. A audiência ela precisa ser única, sendo impossível seu fracionamento como regra geral, tá? Além disso, pode haver tentativas de conciliação pelo magistrado em qualquer fase da audiência, gente. Elas devem ser buscadas pelo magistrado durante todo o processo, tudo bem? Vamos lá. A manifestação, ela vai ocorrer de forma imediata, manifestação imediata da parte contrária sobre os documentos apresentados por uma das partes, sem suspensão da audiência. E vamos dar uma olhada nos artigos que caem nisso? Vamos lá. 852B. Lembrando, eu tenho que falar uma coisa importante. Todos os artigos importantes sobre procedimento sumarício precisam ser lidos e vai do 852A ao 852I da CLT. Vamos lá? Vamos voltar agora. 852B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso 3º, a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. 852C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção do juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. 852E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. 852H, parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Sempre tem um depende, sempre tem um porém, não é mesmo? Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício para ver como isso cai? Vem comigo. 8º exame, 2012. A respeito do procedimento sumaríssimo, no processo do trabalho, assinale a afirmativa correta. Letra A. A apreciação da reclamação trabalhista deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias da data de seu ajuizamento. Aí você, na hora da prova, vai falar assim, poxa, letra A, tá parecendo que tá correto, mas a letra A a gente sempre fica na dúvida, né? Não fica não! Marca lá, ó, você assistiu a aula, você tá vendo todas as aulas do Master OAB, você tá preparado, tá? Confia em você. Vamos lá, letra B. A citação por edital somente é cabível se esgotadas todas as tentativas de se localizar o reclamado. Citação por edital somente é cabível se esgotadas... Não tem citação por edital no procedimento sumaríssimo. C. As partes devem ser intimadas da sentença por notificação postal. A gente vai falar da sentença daqui a pouquinho e vocês vão ver que não. D. Não cabe a interposição de recurso de revista. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho também que cabe sim. Então, gente, diante de tudo isso, qual é a letra correta? Vocês iam marcar de cara a letra A, não ia? Não iam? Olha lá. Letra A mesmo, correta. A apreciação da reclamação trabalhista deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias da data do seu ajuizamento, de acordo com o artigo 852B, como a gente acabou de ler. Tudo bem, gente? Agora a gente vai falar... Pode voltar, William. Agora a gente vai falar... A gente já falou de petição inicial, a gente já falou de audiência, a gente falou da competência e agora a gente vai falar sobre provas. Quantas testemunhas podem ser arroladas por cada uma das partes no procedimento sumaríssimo? Vocês sabem me dizer? Como tem um delay, eu não posso esperar vocês responderem, mas eu tô torcendo muito que vocês respondam que são 2 testemunhas. Então, cada uma das partes, cada um dos polos, podem arrolar 2 testemunhas. Aí eu te pergunto, a intimação dessa testemunha, como essa testemunha vai até o seu processo lá, testemunhar a seu favor? Vamos lá. A intimação da testemunha pelo juiz, gente, olha lá. Não há intimação de testemunha
exceto se for comprovado que você convidou a testemunha para comparecer. Tudo bem? É preciso que o próprio autor, que a própria parte, ela convide a testemunha para comparecer na audiência. Então, gente, esse convite ele pode ser comprovado. Eu até botei aqui no material como podemos comprovar que o convite foi feito. Então, você vai chegar lá na audiência, tudo bem, você convidou 2 testemunhas para comparecerem, né, no dia lá da audiência e tudo mais, e elas faltam. Então, você precisa comprovar para o juiz que você convidou elas, tudo bem? E você pode convidar por meio de AR, você pode convidar, caso a outra testemunha vá, por meio oral. Bom, a outra testemunha pode dizer, não, realmente ela foi convidada. Você pode comprovar também por meio de uma declaração. Pode fazer o seguinte, você vai lá, convida as 2 testemunhas e fala, olha, vocês assinam aqui uma declaração de que vocês vão comparecer no dia tal, na hora tal, naquela audiência. Quando chegar lá, se faltarem, você chega e fala, olha aqui, tem uma declaração, eu convidei sim as testemunhas para comparecerem. Aí, a partir desse momento, o juiz vai fazer a intimação das testemunhas. Intimadas, se elas não comparecerem, pode haver a condição coercitiva. Tudo bem? Então, são 3 procedimentos diferentes. Primeiro, você faz o convite. Caso você comprove que você convidou as testemunhas, você vai pedir, né? Vai solicitar, na verdade, o juiz vai fazer a intimação das testemunhas. E se elas não comparecerem, condição coercitiva. Convite, intimação, condição coercitiva. Tudo bem? Agora eu vou falar, antes da gente fazer as questões, antes da gente ler os artigos, eu faço uma pergunta para vocês. Eu acho que a gente passou por essa questão das provas testemunhais, certo? Prova testemunhal, só 2 testemunhas podem ser arroladas por cada uma das partes. Se devidamente comprovado o convite, vai haver intimação da testemunha. E se elas não comparecerem depois de intimadas, vai acontecer a condição coercitiva. E eu faço a última pergunta para vocês, para a gente finalizar essa questão das provas. É possível prova pericial no procedimento sumaríssimo? Eu digo, gente, é possível sim, tudo bem? É possível que haja a produção de uma perícia, que é possível a prova pericial. Mas nesse caso, só se for realmente necessário, né? Para poder ser comprovado o fato que está sendo alegado, ou se permitido por meio de lei, ou se... Tudo bem? Bom, aí o juiz, ele vai... Deixa eu dar uma coladinha aqui. Ele vai fixar o objeto, vai designar o perito e vai fixar a entrega do laudo. E fixado, quando o laudo for entregue, as partes elas serão intimadas no prazo comum de 5 dias para poder impugnar esse laudo, tá, gente? Prazo comum de 5 dias. Então, é possível sim prova pericial no procedimento sumaríssimo. Então, depois de entregue o laudo, né, depois do juiz lá designar o perito, fixar lá o objeto que vai ser periciado e produzir lá, dar meu Deus do céu, fixar a entrega do laudo, meu Deus do céu, o que está faltando? Depois de entregue o laudo, cada uma das partes vai poder impugná-los no prazo comum de 5 dias, isso também pode ser uma pegadinha. Pode ser cobrado em concurso, pode colocar lá prazo sucessivo de 5 dias, não, prazo comum de 5 dias para poder impugnar o laudo apresentado. Tudo bem? O laudo apresentado do perito. Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhada agora nos slides para poder fixar? Vamos lá. Provas. Coloquei os artigos aí pontilhado. Podem ser arroladas 2 testemunhas. Intimação de testemunha é exceção, quando a testemunha não comparecer e for comprovado o convite. Há condição coercitiva quando a testemunha intimada não comparecer, então o juiz ele vai poder determinar a intimação de testemunha. Aí eu botei a interrogação, como podemos comprovar que o convite foi feito? E vocês viram, pode ser por AR, pode ser por meio até mesmo das testemunhas, que pode ser por meio de uma declaração. É possível prova pericial, sim, e a manifestação das partes no prazo comum de 5 dias em relação a esse laudo. Vamos dar uma lida nos artigos porque é importante. Olha lá, 852B, parágrafo 2º. As testemunhas até o máximo de 2 para cada parte comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Parágrafo 3º.
Só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidada deixar de comparecer. Então, só será deferida a intimação da testemunha que foi comprovadamente convidada, mas ela deixou de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, prova pericial. Então, somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida prova pericial. Então, assim, se vier na prova, é impossível que haja prova pericial no procedimento sumaríssimo? Tá errado. É possível sim que ocorra, tudo bem? Diante dessas condições. Vamos lá. Somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear o perito. Aí as partes, parágrafo 3º, as partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. Então, elas terão 5 dias para impugnar o laudo apresentado. Vamos ver como isso cai em prova? Vamos lá? Vocês vão me ajudar com isso? Vão responder todas essas questões? Vamos lá dar uma olhada. Ó, 12º exame 2013. Então, a gente já viu que já caiu em 2002, 2014, agora 2013. Paulo ajuizou reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo. Então, gente, na prova também, marquem lá, tá? Sublinha, ó. Vejam os pontos chaves, quais são, o que ele tá querendo, o que o examinador tá querendo. Bom, primeiro, eu já até botei em negrito. Ele tá querendo dizer que isso aqui foi uma reclamação trabalhista ajuizada pelo rito sumaríssimo. Aí você já fica atento. Pá, rito sumaríssimo. Em face da sua empregadora carregada limitada. Arrolou suas testemunhas na petição inicial e pediu a notificação das mesmas. Solicitação que foi indeferida. Na audiência, o advogado de Paulo requereu o adiamento pela ausência das testemunhas, dizendo que protestava pelo indeferimento da notificação e por isso não convidou espontaneamente as testemunhas. Ele não convidou espontaneamente as testemunhas. Ele pediu que as testemunhas fossem notificadas. Vocês sabem que não é assim o procedimento no sumaríssimo, tá? O requerimento foi indeferido pelo juiz, que prosseguiu com a audiência. Sobre a decisão do juiz, a partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta. Letra A. A decisão foi equivocada, devendo ser deferido o adiamento, pois o prosseguimento do feito poderia gerar nulidade por cerceamento de defesa. Letra B. A decisão foi correta, já que o procedimento sumaríssimo não contempla a oitiva de testemunhas. Você já descarta de cara. Letra C. A decisão foi correta, pois o procedimento sumaríssimo não admite a intimação de testemunhas. Letra D. A decisão foi correta, pois no procedimento sumaríssimo as testemunhas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação. A gente viu isso, que é preciso que haja o convite espontâneo às testemunhas. E ela só vai ser intimada, olha lá, em caso de ausência e mediante comprovação de convite, as testemunhas serão intimadas. Então, ela só vai ser intimada se você comprovar que houve o convite feito, que o convite foi feito. Então, gente, qual é a letra correta? Bom, eu espero realmente que vocês não tenham colado no material. Eu acho que vocês não fizeram isso. Deixa eu ver. Tem gente falando assim: quando eu termino de fazer ética, vou para a parte final fazer trabalho, processo de trabalho. Denilma, é uma questão muito legal. Se você gosta de processo de trabalho, se você gosta de direito do trabalho, eu acho assim que é uma tática bem boa, tá? Então faz ética, porque ética são 10 questões, né, gente? 10 pontos, faz ética com atenção. E quem gosta de trabalho, processo de trabalho, se garante nisso, vai pro final da prova, porque são as últimas questões. As últimas questões são de processo de trabalho, depois antes, né, vem direito do trabalho, então é uma tática boa, acho legal. Então, é isso aí. Ó, tô vendo aqui muita gente falando que é a letra D, e é isso mesmo, gente. Eu realmente acho que vocês não colaram, vocês são maravilhosos. E é isso aí, é letra D, a gente acabou de ver isso, olha lá. Letra D
de acordo com o artigo 852-H, parágrafo 2º e 3º. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 3º. Só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidada deixou de comparecer. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão? Essa questão foi de 2013, agora a gente vai ver uma questão de 2015, olha lá. Em sede de reclamação trabalhista sobre o rito sumaríssimo, as testemunhas do autor não compareceram à audiência, apesar de convidadas verbalmente por ele. Na audiência, nada foi comprovado acerca da alegação do convite às testemunhas. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Letra A. A audiência deverá prosseguir, pois não cabe a intimação das testemunhas, uma vez que não foi comprovado o convite a elas. Letra B. As testemunhas deverão ser intimadas, porque a busca de verdade real é um princípio que deve sempre prevalecer. Letra C. As testemunhas deverão ser conduzidas coercitivamente, porque não se admite que descumpram seu dever de cidadania. Letra D. O feito deverá ser adiado para novo comparecimento espontâneo das testemunhas. E aí, qual é a letra correta, gente? Bom, eu espero realmente que vocês tenham marcado a letra A. Olha lá. A audiência ela deverá prosseguir, pois não cabe a intimação das testemunhas, uma vez que não foi comprovado o convite a elas. Se você não comprovou o convite feito, não vai haver intimação de testemunhas. Tudo bem? Tem mais uma questão. Olha só, que engraçado. A outra questão caiu em 2013, agora essa caiu em 2015 e a gente vai ver uma que vai cair em 2016, olha só. No 20º exame, aquela que eu falei pra você. Em audiência trabalhista sobre o rito sumaríssimo, o advogado da ré aduziu que suas testemunhas estavam ausentes. Sem apresentar qualquer justificativa ou comprovante de comunicação às testemunhas, requereu o adiamento do feito. Diante disso, estando presentes as testemunhas do autor, o juiz indagou do advogado do autor se ele concordava ou não com o adiamento, requerendo justificativa. Sobre o caso relatado, na qualidade de advogado do autor, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deve concordar com o adiamento. Então, ele está pedindo a opinião do autor, porque a parte contrária, ela não justificou, olha lá, ela sem apresentar qualquer justificativa ou comprovante de comunicação às testemunhas. Então, ela não comprovou que o convite foi feito. Aí você já pisca aqui, ó, porque você já sabe que esse é um tema que cai pra caramba. Caiu em 2015, 2016, é isso aqui que eles querem. Vamos lá. Letra A. Deve concordar com o adiamento, já que ausentes as testemunhas, elas poderão ser intimadas para comparecimento na próxima audiência. Lembrando que as testemunhas do autor, elas compareceram, tá? Então você tem que... Ele está perguntando aqui na qualidade de advogado do autor. A parte contrária não comprovou as testemunhas. Não confunda isso na prova. Letra B. Então, na qualidade de advogado do autor, assinale a afirmativa correta. Letra B. Deve se opor ao adiamento, requerendo o prosseguimento do feito, pois não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para intimação das mesmas. Gente, calma que ainda não vou revelar qual é a letra correta, mas vamos para C. Deve se opor ao adiamento imediato, requerendo oitiva de suas testemunhas e protestar por depoimentos pessoais para na próxima testemunha serem ouvidas as testemunhas da ré. Letra D. Deve concordar com o adiamento, pois a lei não exige justificativa ou comprovação de convite às testemunhas. E aí, qual é a letra correta? Vocês marcaram a B, né? Eu sei que vocês marcaram a B. Olha lá, é a letra B que está correta. D. B. Deve se opor ao adiamento, requerendo o prosseguimento do feito, pois não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência ela não poderá ser adiada para intimação das mesmas. Corretíssimo, gente. A gente está aqui, careca, cansado de ver sobre isso. Duas testemunhas não podem ser intimadas em regra, mas excepcionalmente, se for comprovado o convite, pode haver intimação. Então, assim, vocês já sabem isso. Isso já está aqui, ó, na veia. A gente viu que cai todo ano, então fiquem ligados aí. Agora a gente vai falar, gente, sobre sentença. A gente já falou de provas, audiência, petição inicial, competência. Agora a gente vai falar de sentença. Daqui a 10 minutos a aula está acabando, mas eu vou ser breve
mas eu juro, prometo que a gente vai ver questões que vão fundamentar o que eu tô falando. Na parte de sentença não tem muita coisa para falar, tá? Tem algumas peculiaridades em relação à sentença. Bom, na sentença há a dispensa do relatório, tá? O juiz ele vai falar sobre as partes importantes do caso, então ele vai dispensar do relatório, ele vai partir para a fundamentação e etc. E na própria sentença vai haver a intimação das partes, na própria audiência proferida. Então as partes, lembra que a gente tinha visto até uma questão que falava as partes vão ser notificadas por meio postal? Não, as partes vão ser intimadas na própria audiência proferida. Então são duas peculiaridades no procedimento sumaríssimo, que é a dispensa do relatório e que as partes vão ser intimadas na própria audiência, tudo bem? É isso que eu queria falar sobre sentença, eu sei que é pouquinho, mas é isso que vocês precisam levar para a prova de vocês. Aproveitem esse brinde aí, vamos lá. Vamos pro slide. 852I, tá no finalzinho já. Na verdade, a gente leu todos os artigos. Se faltou algum, foi porque eu quero que vocês vejam a lei, abram a lei e vejam. Mas a gente leu praticamente todos os artigos aqui juntos, tá? E todos os pontos bem importantes que caem na prova. Então vamos lá dar uma olhada no último artigo. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com o resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 1º. O juízo adotará em cada caso a decisão de reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Então ele vai fazer uma decisão justa, certo, gente? Atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Então, ele vai adotar a decisão que for reputar mais justa e equânime, tudo bem? Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. Dois pontos importantes e que eu acho que a gente deu check aqui, certo? Vamos passar para o último ponto, para a gente finalizar essa aula aqui de monitoria e vocês saírem daqui com material legal para vocês revisarem depois e vocês falarem, agora eu tô sabendo, aqui ó, vou para a aula do Leandro, top. Vamos falar, gente, de recurso. Tem uma súmula importante que eu quero falar para vocês, que é a súmula 442 do TST, mas antes de chegar lá, que fala de recurso de revista, tem que falar do recurso ordinário. Na verdade, existem duas peculiaridades que a gente precisa ter atenção em relação ao recurso ordinário no procedimento sumaríssimo. Tá lá no artigo 895, parágrafo 1º e 2º da CLT, se vocês quiserem procurar aí. Eu deixei isso especificado no material, que no recurso ordinário vai haver a ausência do revisor e caso haja necessidade Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra, mas caso haja necessidade da interrupção, por meio do Ministério Público, ele vai dar um parecer oral. O parecer ele vai ser oral, tudo bem? Essa é uma peculiaridade do recurso ordinário. A ausência de revisor e parecer oral do Ministério Público, caso haja necessidade. Tudo bem? Além disso, a gente vai falar sobre o recurso de revista. Eu lembro que a gente viu num exercício que fala assim, que não é possível o cabimento de recurso no procedimento sumaríssimo. E vocês já sabem que está errado, porque sim, é permitido. E há uma peculiaridade em relação ao recurso de revista, que o recurso de revista, gente, ele vai ser permitido no caso do procedimento sumaríssimo quando a decisão do TRT, ela confrontar, ela violar súmula do TST e a Constituição Federal. Então, vocês gravem isso. Quando decisão dada lá pelo juiz, quando a decisão do TRT, ela confrontar a Constituição Federal e for violar também a súmula do TST. Aí eu te pergunto, e se violar e se confrontar a orientação jurisprudencial, OJ? Se confrontar OJ, cabe recurso de revista? Cabe ou não cabe? Gente, não cabe. No caso de violação de OJ, de orientação jurisprudencial, não cabe recurso de revista. O recurso de revista no procedimento sumaríssimo, ele cabe no caso de violação da Constituição Federal e de súmula do TST, e não de orientação jurisprudencial. A gente tem uma súmula que fala exatamente sobre isso, e é isso que cai na sua prova, não é mesmo?
Vamos dar uma olhada aqui no artigo 895 que fala do recurso ordinário, para a gente matar isso. E vamos ler a súmula 442 para a gente finalizar com os exercícios. Tudo bem? Vamos lá. 895, parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário, inciso 2º, será imediatamente distribuído uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Ausência de revisor. Lembra que eu falei disso? Terceiro, terá parecer oral do representante do Ministério Público, presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão. Inciso 4º, terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Agora vamos dar uma olhada na súmula 442 do TST. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST. Então, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal e súmula do TST, não se admitindo recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal. Foi isso que a gente acabou de ver, tudo bem? Vamos passar por um exercício rapidinho que já caiu na OAB no ano de 2014 e depois a gente passa para uma revisão rapidinha, tudo bem? Vamos lá. 14º exame de 2014. Em ação que tramitou sob o procedimento sumaríssimo, o juiz decidiu determinado pedido de forma contrária ao disposto em orientação jurisprudencial do TST. Em sede de recurso ordinário, com o mesmo fundamento, o TRT manteve a decisão de primeiro grau. Diante disso, a parte entendeu por bem interpor recurso de revista. Recurso de revista contra decisão que foi contrária ao dispositivo em orientação jurisprudencial do TST. Aí você já liga o alerta. A partir do caso apresentado, assinale a opção correta, letra A. O recurso de revista não deverá ser admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do TST. Letra B. É cabível o recurso, pois a decisão é contrária ao entendimento do TST. Letra C. O recurso de revista é incabível no procedimento sumaríssimo, logo não deverá ser admitido. Letra D. Deverá ser admitido o recurso de revista em razão do princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório. E aí, gente? Qual é a resposta correta? Acertou quem disse a letra A. É isso mesmo. Eu aposto que todo mundo disse a letra A. Letra A, olha lá, o recurso de revista não deverá ser admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do TST. É contrário ao OJ e, diante disso, diante de contrariedade ao OJ, não cabe recurso de revista. Tudo bem? No procedimento sumaríssimo. Tudo bem, gente? Agora, eu deixei para o final um exercício de revisão que ele fala de tudo que a gente viu um pouquinho aqui na aula e vamos fazer para a gente dar aquela fixada e terminar bem e, ó, só esperar a aula do Galardo. Mentira! Esperar a aula do Vinícius, que é agora às 6 horas. E é verdade, foi mal, gente. Não saiam daqui, tá? Vamos fazer o último exercício. Vamos lá. 7º exame, 2012. Nos processos trabalhistas submetidos ao rito sumaríssimo, é correto afirmar que, letra A, não cabe a produção de prova pericial. E aí? Não cabe a produção de prova pericial? Letra B, a citação por edital somente será permitida se efetivamente for comprovado pelo autor que o réu se encontra em um local incerto ou desconhecido. Vocês lembram disso? A citação é permitida, a citação de edital? Por edital? No procedimento sumaríssimo? Letra C, o recurso ordinário
terá parecer circunstanciado escrito do Ministério Público do Trabalho, nos casos em que o desembargador relator entender estritamente necessário, diante da existência de interesse público a ser tutelado. Aí ele fala aqui, o recurso ordinário terá parecer circunstanciado escrito do Ministério Público do Trabalho. Bom, letra D. Se submetem ao rito sumaríssimo as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação. Gente, foi a primeira coisa que a gente viu nessa aula, que era relacionada ao valor, né, que não poderia exceder 40 vezes o salário mínimo. Então, que no procedimento sumaríssimo são causas, o valor da causa tem que ser de até 40 salários mínimos. E era uma coisa muito boba, e eles dão várias outras alternativas aqui que vocês sabiam que estavam erradas, porque vocês acabaram de ver isso comigo. Olha lá, não cabe a produção de prova pericial. Cabe sim, vocês viram isso. A citação por edital somente... Você já para por aí, citação por edital, não tem citação por edital no sumaríssimo. Ele fala, o recurso ordinário terá parecer escrito do Ministério Público e não parecer oral do Ministério Público. Então, letra correta é a letra D. E a gente já viu isso. É o nosso primeiro artigo que fala sobre isso. Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo e a gente acabou. Gente, a gente finalizou. Eu acho que eu terminei muito correto, William. Eu fiz exatamente o horário da aula, gente. Né, William? Estou muito feliz. Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem. Mas, de qualquer forma, eu espero ter passado tudo direitinho. E o pessoal tá perguntando aqui, vai ter aula de processo penal agora também, às 8h15? Gente, vai sim, não saiam daí. Além da aula de 8h15, vai ter aula agora também, às 18 horas com o Vinícius. Ele vai dar uma monitoria de processo penal. Peguem essa monitoria aí, agarra isso com força. Assistam essa aula aí de 18 horas com o Vinícius e depois 8h15 com o Leonardo Galardo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, a gente se fala e a gente se vê por aí. A gente vai ter mais uma monitoria, se não me engano, de processo de trabalho e mais monitoria de direito do trabalho também. Eu espero realmente que vocês estejam estudando. Se tiverem algum problema com o método de estudo, qualquer coisa do tipo, falem com a gente que a gente está aqui para ajudar vocês, tudo bem? Um beijo e até a próxima!